escolhi esse tema aí que é o início de tudo, né? A gestão do estoque, ela começa desde a decisão do momento que você está falando com o seu fornecedor, com o seu vendedor lá, do que você vai colocar em sua loja. Logicamente que você tem que entender, se não é você que faz sua compra, também não vai colocar nenhum curioso, né? O seu comprador, o seu shopper tem que entender do perfil de consumo do seu cliente, tem que, logicamente, negociar os melhores preços, mas também tem que colocar o produto que realmente é do perfil do teu cliente, é o perfil da região e que vai realmente te deixar ali uma lucratividade atraente, enfim. São as, digamos que, atitudes que fazem toda a diferença na gestão do negócio. Mas não é uma questão só de você, né, porque no bairro é mais barato, eu vou colocar o produto mais barato. Não. Você tem que avaliar, principalmente em um supermercado, avaliar a sua cesta básica, os produtos que têm um maior giro, um tempo maior para ter sua saída, um tempo menor, utilizar os relatórios no seu sistema, ter cuidado com as mercadorias que são compradas, enfim. A gente vai trazer aqui uns pontos que foi abordado já ao longo da semana, que são os principais erros e os principais acertos na gestão do estoque e que afetam totalmente na gestão dos negócios da empresa, né? A gente sabe que a gente está numa era totalmente digital, principalmente com a entrada do sistema SPED, né? Então, assim, o SPED que eu digo aqui é o sistema como um todo, né? Eu até mencionei anteriormente a questão do E-Social, o SPED fiscal, o E-Social para as informações trabalhistas, o SPED fiscal com as informações que tratam do ICMS e IPI, né? Vão todas as informações lá sobre o seu enfoque, enfim, NFE, várias informações. E tudo que você coloca lá é enviado para o fisco, para o fisco, né? Feito o tratamento dessas informações com base no que você declara, e às vezes você não dá nem a mínima, né? Se preocupa só realmente se aquele produto que você comprou está saindo, está sendo vendido, mas não se preocupa com a qualidade dessas informações. Então, é isso que você tem que se atentar. Não é só se aquela mercadoria saiu ou não, é como realmente ela está sendo gerida dentro do teu sistema, dentro da tua loja de forma física. Eu digo até que eu não sou dono do supermercado, mas converso muito com donos de supermercado e sou um consumidor, né? Além de tudo, sou um consumidor e eu vejo que a própria layoutização da loja, ela influencia bastante. Às vezes você coloca um produto em uma gôndola, em uma ponta, enfim, que acha que é atraente ali e não é. Principalmente uma entrada da loja, quando você coloca um produto, isso em farmácia, material de construção, geralmente numa entrada em uma loja você coloca um produto que lhe chama a atenção, né? Um produto bastante notável, né? Para o teu cliente. Se for botar um produto ali que seja caríssimo, ele já te assusta. Então até a própria layoutização da tua loja, ela vai te dar como é que o organismo reage ali, né? Eu digo até que quando a empresa ela tem um gerenciamento de estoque bem fechado, quando ela tem inclusive a própria localização dos seus produtos, dos seus lotes, ela consegue saber qual setor do seu supermercado de forma estratégica é melhor colocar daquele produto, um produto que se alinha com o outro, aqueles cross, você coloca perto do produto, cross aquela tirinha onde, por exemplo, numa prateleira de cerveja você coloca com amendoim, então é um atrativo. Então, por isso a necessidade quando eu digo gestão de estoque, não é só você saber comprar e guardar a mercadoria, é você saber fazer a gestão do seu estoque com base em tudo que acontece na tua empresa. Poxa, se eu vou tirar esse compartilhamento aqui de imagem. Poxa, se o teu principal ativo dentro do supermercado, logicamente que o principal ativo que a gente diz são as pessoas, né? Mas logicamente que antes disso vem o produto. Sem um produto, sem a matéria-prima, a empresa não consegue se manter. Então, se você não tem gestão sobre aquele produto, sobre aquilo que se torna o principal para tu conseguir pagar tuas contas, para tu conseguir ter um retorno, para poder aumentar a tua loja, enfim, não adianta de nada, né? Então, assim, você tem que ter controle em relação a isso, tá certo? Para quem não sabe, só um minutinho, gente. Por mais que o significado de estoque, que é um conglomerado de itens que você tem em determinada atividade, a palavra estoque remete a uma infinidade de situações que a gente pode se deparar com ela. O estoque em si,
ele está tanto atrelado à parte física, à parte do acondicionamento do produto na loja, como também em relação à parte fiscal, a parte financeira da empresa, a parte contábil, né? A parte inclusive trabalhista, o que está envolvido, a mão de obra que está envolvida ali. Então, você vê que ali são os neurônios da empresa, né? Um produto colocado de uma forma errada, uma desorganização ali, até um produto combinando com outro, enfim, vai dar um problema. Imagine um supermercado, imagine um material de construção, uma farmácia, aquela infinidade quase, né? Geralmente essas empresas, principalmente supermercado, tem em torno de 15, um supermercado pequenininho, um mercadinho de bairro, geralmente tem 15, 20, 25 mil itens cadastrados. Logicamente isso vai mudando, geralmente tem produto novo, tem produto que é inativado, enfim, mas tem base com 40 mil itens, com 50 mil itens, com 100 mil itens, vai depender muito da tua variedade. Mas uma coisa em comum, quanto mais produto, quanto maior a variedade que você trabalha, mais problemas você está propício a ter com eles, né? Problema de escassez de produto, problema com vencimento de produto, né? É uma das dicas que a gente colocou aqui, dos erros que acontecem na gestão do estoque. Por isso que, quanto maior o volume de mercadorias que você tem na sua empresa, maior o controle que você tem que ter. Melhor o processo de gestão que você tem que colocar. Para você saber o que está comprando, às vezes tem umas promoções que aparecem doidas de uns fornecedores que para você não é interessante. Né? Às vezes não, eu estoco lá, você tem que ver que a mercadoria que está parada no teu estoque ali é dinheiro parado, principalmente quando o boleto já foi pago. Né? Aí chega outro produto mais caro, mais barato, enfim, que é uma das formas que a gente vai tratar aqui, como é que trata esse custo de aquisição dos produtos para o que é realmente aceito, o que pode, o que é de forma legal, o que é viável, fins gerenciais, mas tem que ter muito cuidado em relação a isso, você tem que botar processos na sua empresa, onde isso, para quem tem, por exemplo, mais de 1, 2, 3, 4, 5, 6 supermercados que tem os seus gerentes, delegue isso para os seus gerentes, né? Tenha controle das seções, também não sai criando uma ruma de seção sem sentido, tem as seções, subseções, inclusive já foi um material aqui que a gente falou sobre a questão da departamentalização, a categorização dos produtos, você criar famílias, grupos, subgrupos, porque você não vai sair tirando relatório de feijão por feijão, arroz por arroz, é um produto, né? Inclusive medicamento, por exemplo, controlados, só isso que eu sei, mas cliente de farmácia, quando a gente chega para conversar, fala sobre... Eu geralmente falo o nome da marca, eles falam da substância, então isso eu não entendo, eu vou pela marca, vou pela substância quando eu vou usar a NCM, mas enfim... você não vai conseguir olhar produto por produto, você vai fazendo filtros, você tira pela família, tira pelo grupo, pelo subgrupo, e ali você vai vendo realmente como é que vai se comportando. E dentro do último nível, que a gente chama, geralmente são uns 4 ou 5 níveis, dependendo do nível de complexidade, você consegue ter um número melhor de informações, né? O que realmente vale a pena colocar na tua loja. Às vezes é um produto bom, mas que ele não tem uma ação do teu fornecedor, não tem uma ação do teu vendedor. Então, eu digo assim, porque eu digo assim, a controle fiscal é apaixonada, especialista de supermercado apaixonada por varejo, porque o supermercado é um universo, né? Eu até falei isso na live anterior, que o supermercado você vê, geralmente o supermercado tem padaria, rotisseria, o açougue, FLV, frutas, legumes e verduras, a parte de frios, a mercearia eu já falei, mas a parte de perfumaria, de bazar, alguns colocam eletrodomésticos, está até na moda agora colocar também aqueles artigos de decoração. Então, para cada setor, às vezes você, por exemplo, tem um supermercado num bairro e no outro com o mesmo perfil, mas a saída, o perfil do público é diferente. Por isso que você vai ficar se baseando, rapaz, mas eu vendo na outra loja e não vendo nessa. Certo, mas o teu perfil de cliente é diferente, às vezes ele consome no local mais próximo. E como é que você vai conseguir acompanhar isso? Através dos relatórios, certo? Então, por isso que você delegando para os seus gerentes, né, ou então seus líderes de setor, inclusive isso você pode subdelegar, eu digo assim, para os seus líderes de setor, enfim, para os chefes, dependendo do tamanho da sua empresa, para que eles acompanhem, né? Geralmente o pessoal que cuida do seu estoque, do seu setor lá, faz aquela falta na mão, né? E passa o que tem que comprar.
Só que aí às vezes a pessoa recebe, tá faltando isso, fulano, tem aí, compra tantas unidades, mas você não sabe se realmente está tendo um giro, né? Você não sabe se realmente está saindo ou não, que é uma das formas de você realmente ter controle do teu estoque. Por isso que, por exemplo, tem uma das práticas da metodologia de ter controle de estoque, é o just in time, que é na mesma hora. Ele só compra o produto se ele for realmente fabricado na hora, por exemplo. Isso geralmente utiliza-se na parte mais industrial, que é para justamente não ter um acúmulo de matéria-prima, não ter problema com a questão de preço, de custo, né? Então, por isso que utiliza-se muito desse método, uma coisa que não é tão aplicável para supermercado, drogaria, que tem que ter realmente estoque, mas aí aquele tipo de estoque, um estoque maior, um estoque que é mais rotativo, mas para isso você precisa se alimentar de informações. E além de se alimentar de informações geradas pelo teu sistema, através das tuas vendas, das tuas compras, essas duas aqui tem que estar feito bem, tem que estar lançada e emitida de forma correta. E se não tiver, não adianta de nada, tá certo? Mas enfim, gente, a gente vai começar aqui agora pela parte dos principais erros. A gente vai debater em relação a isso, vou debater em cada um dos pontos. Depois a gente vai para os acertos e vou falar aqui também em relação a alguns métodos que são utilizados. Por exemplo, o giro de estoque, o GMROI, tá certo? Que é uma abreviação do termo em inglês, para você ter um acompanhamento em relação ao estoque. A curva ABC, que para mim é uma das principais, que praticamente todos os sistemas de automação comercial que a gente vê dos clientes que têm um acesso, todo sistema é realmente bom, pelo menos o básico ele tem que ter, ele tem que oferecer, que é o relatório de curva ABC, né? Com base no princípio de Pareto, né? Que a gente vai explicar um pouco mais à frente. E o CMV também, né? Alguns métodos que utiliza para fazer essa apuração. Mas vamos lá, vamos começar. Eu vou colocar aqui algumas imagens já das nossas postagens em relação aos erros. Vamos lá. Primeiro erro que a gente consegue identificar na gestão de estoque: excesso de estoque. Você vê aí 3 situações: excesso de estoque, produtos parados e ruptura de estoque. Às vezes tem gente que vai dizer assim: antes isso é a mesma coisa? Isso aí não tem sentido, não entendi. Algumas pessoas podem se perguntar isso. Inclusive a gente fez uma pesquisa essa semana, eu postei uma foto, teve uma empresa, não era cliente, enfim, tirei uma foto das prateleiras e vazia, né? Assim, vazia, e não era só aquela, eram várias. Algumas em produto em excesso, você olhava a validade perto de vencer, empoeirado, e outras sem. Às vezes não é por culpa da empresa, é a gestão, a gerência da própria empresa que não está ligando com aquilo, enfim. Tem que ter muito cuidado, né? Muita gente concordou que era uma ruptura, mas o que é que a gente vai saber se é ruptura? Se o cliente, quando ele vai consumir o produto, ele quer o produto realmente não está. Aí isso realmente se trata como uma ruptura. É você perder uma venda por falta de um produto, né? Eu não digo aquele produto uma vez ou outra perdida que o povo vem procurar uma coisa que só existe, enfim, complicado. Mas digamos que o básico, né, o essencial, ter um sortimento ali. Eu não sou um comerciante para entender tão bem da parte de sortimento, mas eu sou um consumidor. E eu sempre prezo para ter pelo menos 3, 4 opções, né? É igual, por exemplo, porque existiu, a gente quando vai comprar um refrigerante tem o pequeno, o médio e o grande, né? Antigamente tinha o pequeno e grande. A disparidade de preço é grande, certo? Só que as pessoas não queriam comprar o grande por conta do preço. E por quê? Qual foi a saída para incentivar as pessoas a levar o item maior, mais caro? Criar o médio. E você pode observar que a diferença de preço é pouca. Então, não. É melhor levar o médio, ou então eu levo o grande mesmo, por conta de R$1, aumenta R$1. Isso é técnica para você poder levar o produto a mais, entendeu? Então, assim, a mesma coisa é você ter um sortimento na sua empresa. Às vezes você, não, a gente só basta colocar 2, um só, tá bom, mas pense na experiência do seu cliente. Se eu mesmo me sinto frustrado quando chego em uma empresa e eu não encontro o que eu quero. Principalmente quando assim você tem a empresa como, né, uma referência, enfim. E às vezes você encontra uma empresa que não é, um bem menor, mais simples, e você consegue encontrar seu produto, né? Então, assim, por isso que eu digo você conhecer seu cliente. Conheça a gente, entendeu? Os consumidores, o que é que a gente procura, o que é que a gente gosta de consumir. Existem ferramentas aí, a gente tem a tecnologia aliada, tem a IA, né? Tem a inteligência artificial,
ao nosso favor, tem o Google aí, tem várias ferramentas que você consegue utilizar e evitar isso, né? O foco de todo empresário, comerciante, é que seu cliente chegue lá e consiga o produto. Sabe o que é que eu acho legal? Quando eu vou numa empresa, que eu vou comprar um produto, ele não tem o nome, eu consigo agora. Já no pé da venda e conquistou o cliente. É ótimo. Somente, por exemplo, eu vou num local que eu gosto de fazer manutenção do carro e geralmente faz isso. Eu não tenho aqui não, mas eu vou just in time, né? É na mesma hora. Eu vendo agora e você não perca a minha venda. E a experiência com o cliente, perfeito. Mas enfim, o primeiro item de todos aqui é o excesso de estoque. Já está dizendo. Não quer dizer que excesso de estoque é empresa rica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu ia dizer outro termo, mas eu não posso. Não tem nada a ver. Chico e Francisca aqui é outra história, tá certo? Excesso de estoque é você ter um produto de forma exacerbada, que ele não tem um giro. Você pode ter um excesso de estoque, mas que o giro dele seja alto. Você pode ter um alto estoque porque você conseguiu um preço muito bom e o produto realmente ele tem uma saída muito considerável. Então são fatores e fatores. São coisas que você tem que levar em consideração. Mas quando a gente fala aqui em excesso de estoque, é você ter um produto em demasia sem necessidade, né? Às vezes você faz uma compra gigantesca de sal, de açúcar, enfim, sem ter necessidade. E acaba aqui complicando a sua parte financeira, porque é aquilo que eu digo, você conseguiu pagar o boleto bonitinho, mas a mercadoria está parada, o dinheiro não está girando, o giro de estoque está baixo. Você tem que fazer essa mercadoria girar, tem que aumentar o giro do teu estoque, certo? Comprou, pagou, vendeu, comprou, vendeu, entendeu? Comprou, pagou, vendeu. Isso tem que ser o fluxo. E você tem que realmente acompanhar qual é o tempo, isso que está, o giro que leva o teu produto para poder ser vendido. Entendeu? Então, assim, isso faz parte sim da gestão de estoque, né? Ter cuidado com o excesso. Às vezes tem gente que acha, acho bonito meu estoque cheio. É bonito, mas é preocupante. Se você realmente tem uma saída tranquila, realmente é maravilhoso. É aquela coisa cheia, mas tudo tem um controle, né? Tudo tem que ter o limite para que você realmente não venha se prejudicar, certo? Produtos parados é uma consequência também do excesso de estoque, mas não quer dizer que seja excesso. Às vezes você compra um produto que não tem nada a ver com o perfil do teu cliente, que não tem nada a ver com o perfil do teu consumo. Às vezes você vai na onda do teu vendedor, diz, rapaz, estou com esse produto aqui novo, um produto que não está tendo nenhum tipo de ação, um produto que não está tendo nenhum tipo de propaganda, um produto que não está tendo nenhum tipo de procura. Então, assim, tenham cuidado. É isso que eu digo. Você, às vezes, tem um produto que é novidade, é interessante você colocar, mas depende do tipo de produto, né? Porque, principalmente, você chega numa empresa assim e diz, rapaz, já tem esse produto aqui interessante, gostei, aqui é atualizado. Mas, às vezes, tem produto que não tem lógica, assim, não é o perfil daquele local sair, você realmente só está perdendo dinheiro. E um local que eu vejo muito acontecer isso é na parte de bazar. Na parte de material, tem gente que coloca realmente só para ter. Mas se você for olhar o perfil de compra, às vezes não tem saída alguma. Você está ali com um produto ocupando prateleira. Então, por isso a necessidade de você tirar o perfil de compra de cada uma das mercadorias, certo? Antes de comprar, veja lá como é que está sendo o giro dela. Às vezes tem gente que só lembra da mercadoria quando tem avaria, né? Quando tem ali o produto que foi vencido, violado, que tem uma devolução. Mas não é só isso não, tá certo? E ruptura do estoque, que foi justamente o que eu já falei, essa questão justamente do cliente ir comprar mercadoria e não ter essa experiência de encontrar o que ele quer, certo? Então isso é frustrante, né? Se põe no lugar do seu cliente quando você vai em um local procurar, né? Muita gente diz assim, é melhor fechar as portas, né? Muita gente vai comprar, vai num depósito de bebida, comprar a bebida, não tem a bebida. Então, assim, logicamente, às vezes não tem um sabor que você quer, a marca que você quer, mas existem outras opções ali, mas que sejam no mesmo patamar, que sejam similares, tá certo? Eu vou colocar aqui a segunda, a penúltima. Pronto. Outro grande erro, produtos vencidos. Grande problema que a gente vê que as empresas enfrentam, certo? Aí vem dois problemas, o problema de ter o produto vencido e o problema com o consumidor, né? Um produto vencido que venha fazer mal ao consumidor, aí vem um processo, fora o problema, a questão da própria empresa, a imagem, né? Fica ferido,
Tem algumas empresas, grandes empresas, que quando liga para o saque, ele até indeniza, entre aspas, com uma cesta cheia de comida, de produtos, enfim, uma forma de um mimo, né? Pede desculpas, dá o ressarcimento do valor, uma forma de você realmente trazer o cliente de volta, né? E conseguir ganhar a confiança dele novamente. Mas tenham cuidado. Consequência dos produtos parados, consequência dos produtos em excesso é o quê? Os produtos vencidos, certo? Outra coisa, ter muito cuidado com os produtos que são devolvidos. Eu particularmente não gosto de pegar mercadoria, se for iogurte, queijo, o primeiro item da frente, certo? Por quê? Porque muita gente pega aquele produto, coloca no carrinho, roda o supermercado inteiro e desiste da compra. Aí fica lá no carrinho, a devolução demora, tem uma troca de temperatura, então enfim, o controle já começa aí. A empresa já tem que ter um controle de ação a partir do momento que tem uma devolução de mercadoria no carrinho. Logicamente que a conscientização do consumidor, né? Até uma vez eu postei no meu pessoal uma imagem, né? Que as pessoas que trabalham no supermercado também têm vida. Às vezes as pessoas pegam um produto, aí sai colocando de todo jeito. No final do expediente as pessoas vão ter que recolher tudo, colocar no carrinho, devolver. Às vezes tem que sair uma hora mais tarde. Eles também têm família. Então assim, a gente também tem que ter consciência, né? Você não queria que fizesse isso. A mesma coisa, você está passando pano no chão, aí vai lá, joga uma lama, a pessoa vai ter que limpar novamente. Tem que ter consciência, né? Infelizmente, as pessoas não têm esse tipo de empatia, certo? E acaba prejudicando a empresa, né? E nisso que você vai desistindo de comprar aquele queijo, deixando de comprar aquele iogurte, o produto tem uma troca de temperatura, coloca, tira, coloca. Então, assim, é uma estratégia que eu uso como consumidor para evitar pegar esse tipo de produto, mas é um problema que a empresa acaba tendo que enfrentar, né? As intempéries, as mudanças de temperatura, essa falta da compra do produto acaba afetando o quê? Um produto vencido, um produto impróprio para o consumo, o cliente acaba consumindo, tem um problema de digestão, de saúde, e isso vai refletir ruim para a empresa. Não pensem só nos produtos vencidos que você vai trocar com o seu fornecedor. Pense também na imagem da sua empresa e na saúde e no bem-estar do seu consumidor. Então, por isso que crie rotinas dos produtos que têm um curto prazo de validade, né? Assim, principalmente da forma que ele é acondicionado, principalmente a parte de frios, tenha um controle fechadinho para que você tente evitar ao máximo esse tipo de problema, porque com certeza vai diminuir os seus... tem muita gente aqui muitas empresas que não realizam baixa do seu estoque, né? E consequentemente, se for uma empresa do regime normal, do lucro real, na verdade, vai diminuir seu imposto de renda e contribuição, porque se você está tendo uma despesa com um produto que foi roubado, com um produto... Exatamente. Isso mesmo, Priscila. Então, se você tem um roubo de mercadoria, se você tem um furto de mercadoria, você tem que emitir a baixa de estoque. Primeiro, você descartou o produto ou então roubou, fisicamente ele já não existe, mas fiscalmente você precisa dar baixa nesse estoque, porque está lá no fisco, certo? Então você tem que dar baixa, se foi tributado, enfim, tem que ter o estorno do crédito e você também tem que gerar essa despesa para a sua empresa, tem que fazer o reconhecimento. E mesmo que se você for do Simples Nacional, presumido, gere esse tipo de nota, porque você vai ter o perfil do quantitativo de perdas que sua empresa tem, certo? Para você, inclusive, ver como é que seu custo realmente está absorvendo aquilo ali. Que às vezes, principalmente na parte de frutas, legumes e verduras, o nível de perdas é bastante alto, certo? Assim, mas geralmente por conta de acondicionamento, às vezes você não tem uma câmara fria, acaba que a temperatura do supermercado acaba aqui estragando, às vezes você já pega um produto que já está se desgastando, já está apodrecendo, então assim, fica um pouco complicado, tem que ter esse tipo de controle. Pode observar que em grandes redes, por exemplo aqui, Carrefour, vamos supor, a maioria das frutas deles são geladinhas, né? Inclusive, como eu também tenho um cliente que é produtor rural,
Uma das exigências, por exemplo, para você vender para essas redes é você ter uma câmara fria. Seus produtos estarem acondicionados em câmara fria para poder manter a temperatura, a qualidade do produto. Isso evita a perda. Vocês podem ver que essa frente fria, né, na parte do sul, muitos estão antecipando a colheita dos seus alfaces, porque o alface exposto a uma alta temperatura, no caso uma baixa temperatura a nível congelante, vai queimar a folha e isso acaba perdendo o produto. Inclusive um dos produtores já perdeu mais de 40% da sua plantação por conta da geada. Então a mesma coisa é na empresa, ela tem que colocar rotinas que evitem as perdas. Certo? Do jeito que eu falei aqui, que a gente tem que ter controle, você coloca a pessoa lá, controle de perda, para ninguém abrir o produto, ninguém consumir o produto, mas você não está tendo controle efetivamente administrativo e financeiro do seu estoque. Você não está gerando processo, você está pensando só na pessoa, a pessoa abrir o produto ou consumir, mas você não está focado também na parte operacional, na parte de processos. Então é muito importante ter controle em relação a isso, evitar autuações, vigilância sanitária, enfim, aqueles problemas com os órgãos competentes, tá certo? E também com o consumidor. Sazonalidade, outro grande problema, que seria a sazonalidade. Os produtos de época, né? Produtos que você só compra realmente de acordo com aquele período. Vamos supor, você não vai comprar uma carrada de peru no meio do São João. Né? Por mais que você venda peru, você vai comprar Chester, tender, uma ruma, se a época dele é Natal. Então, assim, tem que ser, primeiramente, a demanda das empresas, das indústrias, geralmente não tem, né? Tem, mas em uma escala menor. A sazonalidade, comprar produtos de acordo com sua época, de acordo com o perfil, às vezes aquele supermercado, aquela drogaria, aquele material de construção, nem tanto, né? Mas aliás, material de construção sim, porque tem um período de chuva, né? Então, assim, isso acaba afetando na construção. Farmácias que vendem, por exemplo, produtos de academia. Geralmente no verão as pessoas malham mais, antes, né, de chegar o mês de janeiro, então já compra esse tipo de produto. Então é esse tipo de situação, as pessoas não observam a sazonalidade, né, e às vezes não se antecipam. Às vezes as pessoas gostam de chegar na empresa e já vê aquele produto exposto porque já vai remeter, está chegando. O que é que você lembra quando vê Panetone? Natal, né? Então assim, quando eu vejo já exposto, então já lembro do Natal, você já planeja, vou vir aqui fazer as compras, a pessoa já está se antecipando. Então é isso, tem que ter controle nisso. Eu acho que é um dos erros mais fáceis de sanar. Como você realmente tem que fazer um controle aí de sazonalidade, geralmente mais essas festas, esses períodos, né? Carnaval, cerveja, no meio do ano a parte de comida de milho, final do ano a parte de Natal, certo? Final do ano e Natal. E erros, por exemplo, aí agora a gente sai da parte de sazonalidade e vai entrar em dois: erros no lançamento de compra e erros no lançamento de venda. Erros no lançamento de compra, para a gente sintetizar aqui: você compra vamos supor, você vai lançar a nota fiscal, o seu lançador vai lançar, seu digitador, o seu CPD vai lançar a nota fiscal, você compra um fardo com 10 unidades, 30 unidades dentro. Aí o seu lançador o seu digitador vai lançar a nota fiscal e coloca que foi uma unidade e dá a entrada no valor lá. E você vendeu as 30 unidades que estavam dentro do fardo. O que vai acontecer? Você vai ficar com o estoque negativo. Por quê? Por conta da tua entrada que foi errada. Por isso a importância de dar a entrada de forma correta. Você informar como você comprou, se foi por fardo, por caixa, quantos itens tinham dentro da caixa. Se for um kit, reclassificar o item, ou seja, eu dou saída naquele kit que não existe a venda, se não já vier da indústria, não existe a venda, por exemplo, o pessoal às vezes diz: Anderson, qual é um código, qual é o NCM de uma cesta básica? Não existe, porque dentro de uma cesta básica existem vários produtos com tributação diferente, NCM diferente, situações diferentes. Então eu não posso pegar um item diversos, muita gente infelizmente ainda usa esse tipo de situação, diversos é tributado e às vezes você está vendendo um produto que é substituição, acaba pagando imposto. Então veja só, por conta do erro do lançamento na entrada, né? Não identificou os custos corretos no lançamento da nota, então por isso a importância de você ter a entrada correta, tanto do quantitativo como o fornecedor. Às vezes as pessoas vinculam um código totalmente diferente. Interessante também falar isso, as pessoas não dão entrada no código que vende, algumas, né? Isso acaba gerando discrepância, diferença nos valores
do seu estoque no quantitativo por conta justamente disso. E, enfim, existem várias outras situações que acontecem na entrada da nota, mas de forma sintetizada seria justamente isso. Erros no lançamento da venda. Na operação de caixa, o que é que eu sempre digo? Trabalhe a conscientização dos seus caixas. Por quê? Às vezes você, por exemplo, está passando TANG, né? Tem sistema que já trava multiplicação, tem sistema que não trava. Você pega uma arruma de suco, 2 de maracujá, 2 de uva, 2 de limão, enfim, juntou tudo ali. Se for uma operadora de caixa ou um operador de caixa atento, ele vai passar um por um. É um item que eu particularmente não colocaria para ser multiplicado, porque ele é suscetível a erro, né? Ele confunde, dependendo do fluxo que for. Então ele pega e multiplica lá 6 vezes um código só. Então, vários produtos ali ficaram com estoque positivo e outro negativo. Por quê? Lançou de forma errada, né? O produto não cadastrado, que é uma coisa para mim que isso não existe. Nos tempos de hoje, eu não admito, assim, eu não vejo sentido você passar um produto no caixa e dar não cadastrado. Para mim é o cúmulo do cúmulo. Falta de gestão. Falta de gestão totalmente. Por quê? Cara, como é que tu comprou um produto, às vezes um produto que foi muito mais caro, aí tu pega o produto, coloca na prateleira, às vezes está cadastrado, vende o produto abaixo do custo até, e aí, como é que fica? Né? Às vezes as pessoas não colocam processos para que recebeu o produto, não vai colocar na prateleira, vai levar para alteração de preço, cadastramento dele para depois repor a mercadoria, fazer o custo médio se ainda tiver produtos, entendeu? Então por isso a necessidade de ter controle. Tem que ter controle. Por isso a questão de você conscientizar as operadoras de caixa, por isso a necessidade de você criar operações que dificultem cancelamento, multiplicação de item, pesagem do item. Por isso que eu digo que é um universo. Tudo isso não é só questão para fins de gerenciamento, mas também vai afetar na tua parte fiscal, na tua parte contábil, financeira, é um efeito dominó. Tá certo? É um efeito dominó aqui. Então, se acontece lá no início, desde o meu pedido errado até a venda, uma coisa errada no início, na entrada, no final vai sair errado também. Tá certo? Por último, ausência de inventário e perda de estoque, que eu até antecipei anteriormente a perda de estoque. Eu vou pular esse e vou falar aqui só de ausência de inventário. O que seria a ausência de inventário? O inventário, na verdade, que tem gente que diz assim, fechado para inventário. Né? Para balança, não é para inventário, fechado para balança. Na verdade, o balanço é uma forma errada de se caracterizar. O balanço é uma demonstração, é uma das demonstrações contábeis. Na verdade, a empresa fechou, está operando um inventário, né? Que ali ela está fazendo uma contagem. Se ela não tiver geralmente faz isso quem não tem um inventário permanente, né? Ela pega um periódico, ou seja, ela escolhe certos períodos para fazer aquela aferição, a verificação da quantidade de mercadoria física com a mercadoria que está no sistema, para ver se realmente bate, tá certo? E fazer os ajustes conforme a necessidade. Então, essa ausência de inventário, agora, logicamente, não saia fechando sua loja, não saia contando mercadoria se os seus processos estão desarrumados. Se você não tem um controle na compra, se você não tem um controle na parte da organização, se você não tem da baixa de estoque, se você não faz a departamentalização dos seus produtos, se você não tem processos, se você não tem conhecimento de como é que está seu estoque, não adianta você fazer inventário. Vai ser perca de dinheiro e de tempo. Primeiro organize sua casa, primeiro organize como é que está o seu cadastro, sua compra, sua venda, para depois você fazer inventário, tá certo? Que aí também é possível fazer com a loja aberta, mas é um pouco mais complicado. Está para empresas que já têm um nível de organização bem mais alto, né? Que aí é possível fazer esse tipo de aferição. Verificação no momento que está vendendo, você consegue fazer essa contagem. Então, gente, para a gente acelerar aqui, porque a gente já demorou aqui na parte dos erros, mas é primordial a gente poder trocar essa experiência aqui, principalmente nos erros, para poder você corrigir e acertar. A gente vai falar aqui dos principais acertos para a gente começar a finalizar a live de hoje. Bom, o primeiro grande acerto, aplicação de metodologia. Deixa eu só fechar aqui, peraí. Pronto. Que eu até coloquei exemplos. Eu até falei isso no início. O que são essas metodologias? Formas de você gerenciar, tirar relatórios, controlar o seu estoque. Primeiro, o giro. Quanto tempo meu produto ele demorou para sair desde que eu comprei.
Não entendi, Priscila. Não entendi. No caso de giro, quanto tempo o produto demorou para ser vendido, desde que foi comprado, enfim, isso é muito importante, aquilo que eu falei, você só compra o produto se ele tem um giro bom. Logicamente que depende de produto, que às vezes é um produto que é sazonal, é um produto que realmente, se ele sobrou, é ponta de estoque, ele vai demorar a sair. Mas fique atento, se o teu fornecedor está atuando, né, dentro da tua empresa, tem que ter cuidado, tem que ter... Obrigado, Priscila, entendi. Exatamente. Assim, justamente a gente vai colocando exemplos dentro da situação, dentro da vivência, para poder o pessoal realmente remeter, não ficar aqui só na parte técnica, realmente entender a situação. Então, uma das metodologias muito importantes é o giro. Né? Qual o giro do teu produto? Inclusive, dá para medir em valor, dá para medir em quantas vezes, num lapso de um ano, que ele leva de dias para ser vendido, entendeu? De acordo com o teu faturamento, com o volume de vendas. Cadê aqui? Só um minutinho. Sim, vamos lá. Outros dois relatórios que é utilizado bastante é o GMROI e a curva BC. O GMROI eu vou falar por último, mas o primeiro de todos que eu gosto muito de utilizar, indico sempre a utilização pelos empresários, pelo pessoal que trabalha no CPD, pelos gerentes, curva ABC, tá certo? A curva ABC é um relatório que na verdade, é uma metodologia que ela é baseada no princípio de Pareto, aquele 80-20, né? 80% dos resultados provém de 20% das causas. Né? Por exemplo, 80% das suas vendas no supermercado vem de 20% de itens do açougue, vamos supor. Né? Isso seria a regra 80-20. Também tem a situação, a gente inclusive, eu até falei, eu não sei se eu coloquei no feed, mas a gente geralmente, você pode criar sua regra, inclusive tem sistema que cria vários tipos de classe. Na curva ABC, a curva ABC são 3 níveis de classe ali. Curva A, 80-20, ou seja, 80% dos seus resultados é correspondente a 20% de uma situação, vamos supor. A classe B, que seria o B do meio, seria de acordo com a quantidade, né, corresponde a 30% do total. Só refazendo aqui, vamos lá, classe A, vou ler aqui. São os de maior importância, vou ler dessa forma, para vocês entenderem melhor. O nível A, B e C são, digamos que, a importância daquele produto. O A é o de maior importância, onde o valor ou a quantidade corresponde a 20% do total, ou seja, o de menor quantidade, tá certo? A classe B, que é com importância, ou seja, ele nem é importante demais nem menos importante, ele é com importância, ou seja, a quantidade ou o valor intermediário ali corresponde a 30% do total. Então, 10% a mais do que o primeiro. E por último, a classe C é o de menor importância, né? Que é o valor, a quantidade corresponde a 50% do total. Mas nada impede que você estabeleça suas classes. Vamos supor, Anderson, quero só 5%, 10%, 15%, 20%, 30%. Fique à vontade. Certo? Isso, na verdade, é uma metodologia que é aplicada em um princípio, que nesse princípio se utiliza nessas 3 classes, de uma forma geral, mas você pode adentrar mais. E muita gente já aplica sem nem saber que seria, vamos supor, uma curva ABC. Muita gente já sabe qual é o maior percentual das suas vendas, será a parte de perfumaria, de açougue, né? É justamente isso que eu falei, 80% das tuas vendas corresponde ao qual? Açougue e mercearia. Então, digamos que seria isso, só que você vende os produtos, os 100 mais vendidos, os 20 mais vendidos. Então, é uma metodologia que você pode aplicar e que vai lhe ajudar bastante, tanto na parte de compra como na parte de você montar estratégia para vender o teu produto, né? E o GMROI, que não vou ler aqui o termo em inglês, que é extenso, mas é o retorno da margem bruta sobre o investimento em estoque, ou seja, quanto você consegue ter de retorno do que foi investido no teu estoque. Então, assim, quanto maior, melhor. Quanto acima de R$1, digamos assim, quanto maior, ou seja, acima de R$1, de 1 para cima, ótimo. Se for negativo, se for 1 para baixo, então você está vendo realmente está bem abaixo do custo, porque realmente o negócio aí está errado. Então, assim, ele vai representar para ti quanto você está tendo de retorno em relação ao montante
que você está investindo, comprando mercadoria, né? Então, assim, existem outros tipos de metodologia que você pode aplicar, mas esse eu considero como os principais, que vai lhe ajudar bastante na parte da compra, do controle e da venda da tua mercadoria, tá certo? Próximo passo, controle da entrada e saída, que faz parte do cumprimento para você evitar aqueles erros lá atrás. Já está dizendo aqui, tanto na parte do controle do teu pedido, da estocagem da mercadoria, como no lançamento da nota, como a saída. O produto entrega ao cliente, a forma que passa no caixa e é isso. Inclusive a parte de perda, doação, tudo mais. Padronização cadastral e categorização, ou seja, faz parte daquele processo de você melhorar a sua operacionalização dentro da empresa, né? Então, assim, por isso é bom se manter, até inclusive a gente já falou aqui anteriormente, em outra oportunidade, que a gente falou justamente da questão da categorização dos produtos, da padronização. Você às vezes vai no sistema, empresa que bota produto de um jeito, produto de outro, marca primeiro, sabor por último, tem um padrão. Inclusive a gente tem até depois eu vou colocar aqui nos stories, a gente até coloca uma dica de qual a sequência ideal para você ter um controle melhor, identificar uma mercadoria na pesquisa, tá certo? E isso também vai te ajudar na parte da tributação, na hora de tirar os relatórios, enfim, isso. Vamos para o segundo, já se aproximando aí no final da nossa live. A classificação fiscal e tributária é primordial, não tem como você ter gestão de estoque se você não entende ou ter alguém que entenda da parte de tributação. Anderson, meu sistema já dá tudo. Não existe isso. Quem é que alimenta o sistema, né? Você. Por mais que ele faça tudo, tem que ter um acompanhamento. A máquina também erra, então você tem que ter um acompanhamento. Lógico, não é questão que a máquina erra, a máquina vai fazer o que você comandou. E às vezes um errinho ali que você colocou uma confusão, acaba que ela cometendo erro. Então tenha cuidado, né? É um grande percentual do que você vende vai para o Estado que eu digo no geral, lato sensu, tanto ICMS como PIS e COFINS, os impostos os tributos sobre a tua venda, sobre o teu lucro, enfim. Então é muito importante você ter controle em todas as operações, não só a classificação fiscal do teu produto, mas também o tipo de mercadoria que tu está comprando, de que estado, se vai ter um impacto bom ou não, comprando do Simples Nacional, comprando mercadoria importada. Isso é parte integrante da gestão de estoque, ter controle desse tipo de informação. Próximo, controle de lotes e validade, que está justamente na resolução daquele erro de produtos vencidos, primordial. Lotes justamente geralmente para empresas que recebem uma quantidade, um volume bem mais alto. Por exemplo, farmácia também não é um volume tão alto, mas tem que ter o controle por conta, por exemplo, de medicamentos que são controlados, que tem que informar o lote, tudo mais. Então, tem que fazer esse tipo de controle, certo? Até para você evitar, empresas que trabalham com rotisseria, tem que ter esse tipo de controle também, o produto que você coloca ali na padaria, a carne, enfim, tudo, certo? Definição de estoque máximo e mínimo para cada item, ou seja, você definir alertas no teu sistema para que, isso logicamente se você tiver um controle do estoque. Exatamente, Vinícius. Uma classificação fiscal e tributária correta é essencial para a saúde financeira da empresa, porque quem paga errado paga duas vezes. Então, se você não tem uma classificação fiscal e tributária certinha, não adianta, certo? Então, todo o seu trabalho vai de água abaixo. Então, assim, é importante você definir um estoque máximo e mínimo para poder servir de alerta. Agora, logicamente, como eu estava falando, é essencial que você tenha controle dos processos. Não adianta você querer implantar estoque máximo e mínimo e você não tem controle nenhum dos seus estoques. Aí vai estar lá, quando tiver negativo, enfim, vai estar todo desconfigurado. Você vai colocar uma coisa lá que não foi arrumada antes. Primeiro você tem que organizar a casa para depois você definir esse tipo de situação. O sistema já vai te alertar. E tem empresa que, por exemplo, já faz leilão, já faz as compras das suas mercadorias pelo próprio sistema, né? Dependendo da rede, supermercado, até o próprio supermercado, dependendo do tamanho dele, já deixa um computador lá disponível, coloca seu preço, enfim, tira do sistema, coloca no WhatsApp. Isso é uma forma de você realmente negociar seus produtos, mas com base no seu giro, com base no seu estoque mínimo e máximo, de acordo com a sua sazonalidade. Por isso que eu digo que é uma ciência inexata, né?
Não tem como aqui ser um mais um ser dois. Realmente vai depender de muitas situações. E por último, gente, para a gente já chegar ao fim aqui da nossa live, os 3 últimos. Aferição de saldo físico e digital. Ou seja, não é aqui a situação da realização de inventários, que é o de baixo. A realização de inventários é realmente você proceder com contagens, geral ou por seção, certo? A aferição aqui é você escolher uma mercadoria, isso exatamente, isso é administrar, exatamente. Você escolher uma seção, um setor, açougue. O que é que eu oriento com meus clientes em relação ao açougue? A única saída para o açougue é reclassificar, mas como é que você vai conseguir reclassificar? Você conhecendo a desossa do seu boi. Não quer dizer que você vai desossar, é você conversando com o seu desossador, com o seu açougueiro, né? Logicamente, nem todo o percentual de desossa vai ser de um boi para o outro. Às vezes, eu não sou um pecuarista, mas a gente sabe que, dependendo do lugar que foi criado, a ração, a raça, se ele é novo, se ele é velho, vai depender do nível de gordura que ele tem, a qualidade da carne, certo? Isso, o nível de perca, tanto de sangue, enfim, tudo isso vai influenciar na reclassificação do produto. Às vezes aquele percentual faz uma variação. Então, tente montar um esquema, faça uma desossa de 6 bois e veja com uma média, certo? E você começa ali a reclassificar toda a nota fiscal que você chega. Exato, aí o que acontece? As perdas você pode já absorver no produto, certo? Você já pode absorver no produto, porque não existe pelanca, não existe isso, muita gente cria o item pelanca, existe perda do boi, certo? Tem um boi casado, tem um boi traseiro, dianteiro. Quando vai dar baixa antes de reclassificar, certo? Você já dá a baixa, porque você dá a saída só no restante que sobrou, você já dá a baixa do boi, certo? Mas alguns clientes preferem já jogar essa perda, absorver o custo, vai dar no mesmo, dentro da mercadoria. Então você vai ver o nível de perca aí, tá certo? Outra coisa, tenha muito cuidado, pese o boi quando recebe, não deixe lá para pesar depois. Veja quanto tempo está levando para poder fazer a desossa, porque a gente sabe que tem o escorrimento do sangue, perde o peso, tudo isso influencia. Quem trabalha no supermercado, quem trabalha no açougue sabe melhor do que eu, né? Então assim, são situações que a gente sabe que acontece, né? O boi passa muito tempo pendurado, o sangue escorre, perde, enfim, né? Tudo aquilo influencia o peso realmente do produto. Então faça esse tipo de aferição, produtos que tenham um alto giro, eu até digo que dependendo do nível, do tamanho da tua empresa, coloca uma pessoa para ter o controle, não para ficar vigiando a loja, mas para ir lá fazer uma contagem, ver se os produtos estão perto de variar, principalmente na parte de frutas, legumes e verduras, de frios, enfim, gente, existe uma infinidade de coisas que são possíveis sim de ter controle, só basta querer. Se você quer, pronto. Eu digo que o feito, logicamente, que tem que ser bem feito, né? Mas o feito é melhor do que perfeito. Então, eu quero atingir quando eu tiver assim, assado, quando eu for uma grande empresa. Não. Você pode ser uma loja de 10 metros quadrados. Se você quer se organizar, pronto. Quando você tiver grande, beleza. Você já está organizado, tá certo? Realize inventários periódicos e tenha um permanente. É interessante, por mais que você tenha um permanente, ter controle lá. Pegou o produto para uso e consumo da loja, faz a nota de uso e consumo, tá certo? Para poder informar para o sistema. Anderson, é 100%? Não é 100%. Nenhuma empresa consegue 100%. O que você tem que fazer é reduzir esses erros. Tentar reduzir a margem de produtos que você não tem controle. Porque existe justamente os percentuais por falta de atenção, produto que estragou, pegou, roubou e você não vai saber. Enfim, às vezes acontece isso, mas o que você tem que fazer é reduzir esse risco, tá certo? E acompanhe a movimentação, né? Tire os seus relatórios, faça a gestão, deixa eu tirar esse compartilhamento. Faça a gestão do que é realmente vendido na tua loja, conheça a persona do teu cliente, vê o que é que está faltando, se está tendo ruptura, se está tendo produto vencido, delegue obrigações, eu não digo obrigações, mas tarefas, né, para os seus gestores, para os seus líderes de setor, para que auxiliem na gestão da sua empresa, certo? Não é só lá pegar o produto, às vezes nem tira os produtos que estão na frente para colocar os novos, né? Empurra tudo e coloca na frente. Aí depois é que vai ver que o produto venceu. Ou seja, são práticas que acontecem e que acabam descontrolando tudo.
né? Então, assim, tenha cuidado com o seu estoque. Gestão de estoque é tudo, certo? Tem que ter controle. Se você não tem controle, não tem como você ter gestão da sua empresa. É peça fundamental. Se você não tem controle de estoque, pronto, é mesmo que você tirar uma coluna de um prédio e ele desabar. É só questão de tempo. É um pilar, um dos pilares principais, se não quiçá o principal, tá certo? Então, gente, espero, né? Nossa live já está encerrando aí, hoje se prolongou bastante, queria falar muito mais coisas. Depois a gente coloca outro momento para tentar falar aqui sobre a questão dos custos, que não deu tempo, que a gente tem o PEPS, o EPS, o custo médio, o Just Time também, que é uma forma mais geralmente para empresas que produzem, mas se a gente for ver, os próprios supermercados estão virando indústria, né? São equiparados por conta da rotisseria, do próprio açougue também, porque você está beneficiando a carne. Mas enfim, outra oportunidade a gente trata sobre esse assunto, mas eu acho que os principais pontos em erro e acerto deu para a gente tratar aqui. Caso tenham dúvidas, podem mandar para mim, compartilhe essa live, certo? Vai ficar disponível aqui no IGTV e também no YouTube, tá certo? Próxima semana a gente já está com um novo tema, nosso compromisso semanal aí, espero que eu tenha ajudado. Estamos aqui para trocar experiência, né, e colher resultado, mas é isso, apliquem na empresa de vocês e qualquer dúvida pode contar comigo. Muito obrigado pela presença de todos e forte abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigado.